Passo, então, a palavra ao nosso segundo panelista, o professor Tiago Aragão. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, a apresentação do professor Paulo Bahia foi excelente e colocou muito bem um retrato da situação atual. O que eu vou fazer uma apresentação bem objetiva, elencando alguns pontos como base do problema, a origem desse problema, uma leitura do que se pode tirar dessa atual situação e o que nós podemos desenhar num quadro futuro. A forma como eu vejo hoje é que se trata de uma crise no processo de tomada de decisão no Brasil. Há anos se estabeleceu um estilo de tomada de decisão do governo em relação aos anseios da sociedade. E essa tomada de decisão, ela sempre foi muito fechada entre os próprios tomadores de opinião e a sociedade tinha poucos formadores de opinião para participar desse processo. Essa crise de tomada de decisão ela chegou provavelmente no seu auge no atual governo, onde cada vez mais menos atores eram incluídos nesse processo de tomada de decisão. Com isso, a percepção do que está sendo entregue para aquele que está recebendo fica errônea. Se cria uma sensação de que está sendo entregue algo que satisfaz todas as necessidades de quem está recebendo, mas quem está recebendo não tem os veículos necessários para ingressarem nesse processo de tomada de decisão e colocarem suas opiniões pessoais. Uma coisa muito interessante nos governos Sarney até o governo Fernando Henrique, a participação dos movimentos sindicais, dos estudantes e de vários outros grupos como forma de pressionar o governo a tomar decisões eram constantes. Esses presidentes viveram sempre com pressões da sociedade para tomar decisões em um ou outro sentido. A partir do governo Lula, houve um acordo muito próximo entre o governo e movimentos sindicais e os estudantes que, de certa forma, retirou das ruas a participação desses grupos como mecanismo de pressão popular para com o governo. A sociedade que antes se via representada, ao menos parcialmente, na energia e vontade dos movimentos sindicais e dos estudantes para protestar contra temas válidos ou não nas ruas, de certa forma perdeu isso no início do governo do presidente Lula. Porque essa junção entre movimentos sindicais, estudantes e governo foi total. Isso, no começo, não gerou um impacto tão negativo quanto nós imaginávamos. Por quê? Porque as medidas tomadas por aquele governo em termos de desenvolvimento social surtiam efeito porque satisfaziam necessidades que o povo precisava. Então, o encaixe foi satisfatório, retirando a necessidade do povo em ter, nos movimentos que tradicionalmente saíam às ruas, como seus representantes. À medida que o governo foi passando e se iniciou o novo governo da presidente Dilma, o povo automaticamente percebeu que ele não mais possuía mecanismos de pressão para influir no processo de tomada de decisão. Por isso que hoje nós vemos em protestos no Brasil inteiro um rechaço da população quando se ingressam bandeiras de movimentos sindicais, bandeiras de partido, inclusive bandeiras da UNE. O povo, esse que está na rua, não sente mais de que esses grupos representam as suas necessidades, porque esses grupos estão fora de combate no Manifesto Popular das Ruas desde 2003. Então, isso gerou uma agenda difusa, isso gerou uma situação onde, assim como foi muito bem colocado pelo ministro Moreira Franco e pelo professor Paulo Bahia, uma busca pelo respeito e pelo ingresso de várias camadas sociais no processo de tomada de decisão. Agora, as bases desse problema são conhecidas por muitos nós.
a insatisfação geral das classes média e das classes mais altas é algo que nós já podemos perceber há muito tempo. A oposição diária da grande mídia em relação ao governo também podemos perceber. Se nós observarmos com atenção, a postura da mídia eletrônica é diferente da mídia impressa, que é diferente da mídia televisiva. Agora, aquela que tem mais capilaridade, que atinge a todos, que é a televisão, nunca se colocou 100%, nem 70% a favor do governo. Foi sempre uma postura crítica que foi aumentando, e essa era a informação recebida de problemas pontuais que pingavam na noção da população. Aliado a isso, nós tínhamos um comportamento econômico errático, muitas vezes contraditório, que a própria população não entendia por que certas decisões aparentemente contraditórias eram tomadas. A população sentia a percepção de problemas na administração política, sentia isso, ela não sabia nominar, pontuar como, mas sentia que faltava um elemento-chave para dar liga nesse processo de tomada de decisão entre pessoas-chave. Existiam, claro, insatisfações pontuais, como a PEC 37, como agora o projeto do deputado Marcos Feliciano, ou seja, há vários elementos que nós poderíamos ter identificados há um tempo que juntos levariam a uma situação de crise. A agenda dos manifestantes exemplifica esse menu de insatisfações. Começou com a tarifa dos ônibus, claro, aquilo que afeta diretamente o dia a dia do trabalhador. Passou pela PEC 37, que, independente de muitos não conseguirem explicar do que se tratava a PEC 37, mas a noção dela foi assimilada rapidamente de que era algo que não era bom. A corrupção como tipo de crime ficou algo muito claro nesse governo, principalmente nesse governo e nas manifestações, quando o povo buscava uma argumentação de criticar a corrupção, independente de que tipo seja, como que ela funcione e para quem que ela beneficia. Gastos com a Copa também se tornaram um tema relevante, principalmente porque elas representam um símbolo visual, um símbolo estético. Os estádios, eles representam a eficiência que o governo não tinha em várias outras ações. Ou seja, por que um hospital não fica pronto dentro de um determinado prazo de tempo, mas o estádio, com a devida pressão, consegue ficar pronto dentro de um determinado prazo de tempo? Então, ele era um símbolo visível, estético, que as pessoas podiam olhar. E outra coisa na agenda dos manifestantes eram medidas anticorrupções difusas, diretas e variadas. Claro, o elemento por trás de tudo isso, como o professor Paulo Baio colocou, a questão do respeito, da inclusão, da ampliação dos direitos e da inclusão no processo de tomada de decisão. O governo também cometeu alguns erros pontuais para se levar e gerar essa agenda dos manifestantes na rua. Por exemplo, o aumento das tarifas do ônibus, que tradicionalmente é feito em janeiro, por conta das férias dos estudantes e por conta de um ambiente mais fácil de assimilar um aumento no preço das passagens, foi modificado de janeiro para junho. Então, essa mudança na data tradicional de se aumentar as tarifas do ônibus implicou no impacto naqueles que mais utilizam o produto, que gerou mais um elemento-chave nesse processo de revolta. A repressão violenta do início também foi um erro muito crasso. Essa repressão violenta levou a situações que a imprensa comprou a briga de uma forma muito mais passional do que pragmática e colocou elementos muito chaves nessa insatisfação da imprensa também em comportamentos do governo. E temas difusos como gastos de Copa, etc., também entram na agenda de erros cometidos pelo governo que geraram essa situação atual. Bom, várias consequências políticas já podem ser observadas. A primeira dela, e a mais importante, foi a queda da popularidade da presidente Dilma e de vários governantes no Brasil inteiro. Nesse elemento, nesse quadro de consequências políticas, podemos tirar algumas conclusões. E dentro dessas conclusões, podemos tirar, por exemplo,
que a Marina aparece como um nome vencedor nessa confusão toda que foi gerada até agora. Principalmente pelo seu silêncio e pela sua não manifestação dentro do processo, ela aparece como alguém que acabou recebendo indiretamente um benefício por conta de como as pesquisas podem mostrar isso no momento. Aécio Neves e Eduardo Campos não estão se beneficiando, não tentaram, no começo, trazer as revoltas e os protestos para eles, mas não conseguiram, isso acabou, de certa forma, dando um tiro no próprio pé. Dentro desse quadro, a administração política passa a custar mais caro, passa a ser algo mais complicado, porque, no momento de popularidade alta, a relação dentro do governo se dava de uma forma, com um mecanismo de processo de tomada de decisão. Agora, com a popularidade mais baixa e em decadência, o custo de manter uma coesão política naturalmente aumenta. E esse custo é um fator-chave para identificar como é que o governo vai funcionar daqui por diante. O uso de redes sociais passou a ser um elemento crítico dentro do ambiente e do sistema político atual. Eu acredito que as campanhas, a eleição do ano que vem, vão ter um elemento de redes sociais como nunca foram vistos antes no Brasil. Aquele parlamentar, aquele candidato, aquele político que engajar com redes sociais de uma forma muito mais clara, muito mais eficiente, muito mais abrangente, naturalmente vai se beneficiar em relação àqueles que não vão fazer o mesmo. Pressões para o presidente Lula, do ex-presidente Lula se tornar o candidato vão aumentar, principalmente por conta da imprensa, que vai soltar informações, muitas vezes, algumas vezes reais, algumas vezes... Eu pediria ao professor Tiago Aragão que suspendesse, sem esquecer o fio da meada, rapidamente o pronunciamento dele, para que nós possamos receber o vice-presidente Michel Temer, o deputado Eliseu Padilha, que vem aqui para a abertura do nosso seminário. E vamos acabar de ouvir a palestra do professor Tiago Aragão. Vai lá, Tiago. Dentro do que eu estava apresentando, dos pontos que, no meu entender, levaram a essa situação e que a percepção popular que levou ao problema e aos protestos que ocorreram no Brasil inteiro foi uma crise de participação no processo de tomada de decisão, que é a tecla que eu gostaria de repetir e bater, até como forma de concluir. A tomada de decisão no Brasil, ela hoje é muito diferente do que ela sempre foi há muitos anos. O nosso processo de tomada de decisão, ele não inclui da forma eficiente e atendendo às expectativas que se modificam a cada dia de diversos setores da população. Essas expectativas da população que buscam ser atendidas da forma que foram colocadas nos protestos, hoje não ocupam o espaço da agenda central no governo federal. Então, como ponto de concluir a palestra até agora, que eu até já tinha apresentado bastante até o atual momento, a população, os jovens que fazem parte do protesto, a única coisa que eles querem, e a parte mais importante que eles estão buscando dentro desse processo, é serem incluídos como na pauta de agenda diária do governo federal e entenderem que seus anseios e suas necessidades vão ser levadas em consideração. Então, só para terminar, uma pequena história. Um chá de um país que todos nós conhecemos, em 1970, ele iniciou um processo de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico muito forte no seu país.
ele, em 2, 3 anos, conseguiu chegar a dados que nunca eram inimagináveis dentro do seu país e que a população estava amplamente satisfeita. Quando um problema chegou que o tirou do governo 9 anos depois, ele não culpou movimentos que tiraram do ponto que o tiraram do governo, mas sim ele que se criticou por não ter entendido que a mesma velocidade que você produz desenvolvimentos econômicos e sociais, as expectativas da população aumentam de uma forma correlata. Então, quero fechar essa apresentação dizendo que tudo que foi conseguido nesses últimos 2 ou 3 governos em relação a avanços sociais e econômicos para a população também geram expectativas que se modificam de uma forma diária dentro daqueles que hoje fazem parte dessa composição que estão nas ruas protestando. Obrigado.